o conhecer da escola, a questão espacial para eles, É a muito mudança, né? importante, Então precisa da adaptação também. E aí quando você vê que já está tudo ambientado e eles têm assim uma facilidade em algumas disciplinas, né? E aí cantam, dançam, né? Tem amizades com os outros alunos, até das outras séries, que vão lá na porta da sala deles do primeiro ano para conversar, para abraçar. E é como... Isso aí é muito, muito feliz, né? E até a postura modifica, né? Você lembra? Às vezes eles ficam assim, chegam ali todos tímidos, assim, com todos agachados, e de repente você vê aquele aluno aflorando. Exatamente. Só que, assim, em relação a essa pergunta, né? Se eu não mudar, ele não vai aprender, eu acho que é para todos. Às vezes, poxa, por que aquela turma está com rendimento tão baixo? Ah, será que o problema só é do aluno? Não. Eu preciso mudar a minha forma de ensinar para que aquele determinado conhecimento chegue a todos. Então, a mudança, a escola, né, é essa troca constante. Pensar em conhecimento estático, você como o dono da razão, dê minha aula e pronto, está errado. Até porque, Dayana, só existe quem ensine se houver quem aprenda. Não adianta chegar numa sala de aula, dar aula, se ninguém conseguiu captar nada nem aprender. Então, você não ensinou, né? A capacidade de ensinar é uma arte. Ela não é simples. E o resultado disso, justamente como vocês estão falando, né? Na avaliação, mas não necessariamente na avaliação tradicional, né? Porque a avaliação tradicional, ela vai mostrar que o aluno muitas vezes teve uma boa memória, né? Mas não necessariamente ele poderia ter o conhecimento, mas ele esqueceu. É exatamente Por isso que assim, o qualitativo também é importante, não vai saber a avaliação aplicar, né? diária das aulas, né? Precisa saber questão aplicar. Da adaptação também, precisa saber aplicar. Então me diz uma coisa, qual foi a aula mais inesquecível que você já deu na vida? Essa daí eu vou buscar lá no ano passado, fui buscar lá no ano passado agora, estou lembrando, né? Com um aluno da educação especial, né? Eu nem era professora articuladora ainda, né? Articulava comigo mesma, né? Era assim que funcionava. E aí, um menino que é super responsável, né? Nas atividades dele. E num determinado momento, eu trabalhava produção textual com a turma, né? E ele começou a escrever e tudo mais. E eu entreguei a ele, porque eu trouxe o material para ele também, ter mais acesso a um conteúdo com imagens, né? Que era um livro de sustentabilidade e meio ambiente. E aí ele foi vendo, né? O livro, acompanhando o livro, e num determinado momento ele olhou para a janela, ele olhou para a paisagem, né? E ele desenhou uma praça, uma praça, o banco, entendeu? E aí, assim, ele foi além do que o meio ambiente, ele foi a questão da sociedade, né? Que ele gostava também do passeio e tudo mais, ele entendeu muito bem. A praça que ele desenhou era uma praça toda arrumadinha, que talvez ali onde ele passa, né, não tem uma pracinha tão bonita quanto ele conseguiu contemplar ali, desenhar para a professora, que foi até um presente, né? Ai, que lindo. E assim, eu sempre lembro, e esse ano eu sou articuladora no turno em que ele estuda, não dou aula para ele, né? Mas todo dia, quando eu chego, eu vou lá e falo com ele, a gente sempre troca ali a questão da comunicação, né? Que fica, né? Faz parte. Muito bom. Isso aí, Vivi. Agora vamos falar de novo de algo sério. Quer dizer, sério que eu digo assim, mais firmeza. Prova tradicional, Vivi. Mede inteligência ou mede obediência? Você sabe que a avaliação é uma guerra no meio dos professores, né? De que maneira avaliar se é ingrata, se não é ingrata, se é correta, se não é correta. Então, vamos lá, Vivi. E aí? O que você acha? Então, a gente até comentou sobre a questão da avaliação tradicional, né? De certa forma, é importante, né, verificar se o aluno atingiu os conteúdos, também para que o aluno se dedique, né, aos estudos, isso aí é importante também, e para que a gente consiga dar aula, né, e aí ele sabe que ele vai ser avaliado, ele precisa participar, ele precisa ficar atento ao professor, porque senão a conversa, né,
vai além. Mas claro que ele tem direito a mais de uma metodologia avaliativa. Ele tem outras atividades que o contemplem, né? Como, por exemplo, até o qualitativo, a participação, né? E outras atividades metodológicas que cada disciplina vai poder abordar em sala, né? Isso. E quando você vai matricular um filho na escola, existe um documento que chama Regimento Escolar. Nesse regimento, tem a filosofia também da instituição, se ela é tradicional, se ela é construtivista, né? E aí, você que não gosta de uma filosofia muito tradicional, você pode ir lá optar, né? Se você vai matricular ou não o seu filho lá. Não, né? Escolher a escola, né? Escolher. A escola que está de acordo com o seu perfil. Seu ideal, Precisa né? seguir, né? Porque tem escola que é confessional, tem outra que não é. Então, documento regimento escolar, projeto político-pedagógico. Sempre antes de matricular, observe esses documentos. Essas questões são aliados do professor também, né? Também. Porque nós precisamos aplicar os conteúdos e o aluno precisa interagir com a gente, porque o ensino-aprendizado, ele não vai ser alcançado se o aluno não tiver o quê? Porque a gente estimula o aluno a estudar, mas ele tem que ter motivação. E aí ele foi para a escola e ele não está motivado, né? Aí fica difícil acompanhar. E assim, as formas de avaliação, elas estão descritas nesses documentos. Perfeito, Daiana. Então, você que não sabia que existiam esses documentos, Daiana já elucidou aqui, nós precisamos, antes de matricular, perguntar. E o regimento escolar? Como é que é essa escola? Como é que ela é aprendizado? Como é que meu filho vai aprender? De que forma? Isso é importante, né? Isso é um meio também de organizar a escola, né? Isso, fazer dar tudo certo. Né? Perfeito. E por que cobramos do aluno especial, muitas vezes, o que nem todos os adultos conseguem fazer? Isso acontece, Viviane? Jesus! Pois é, né? Então, na articulação, né, lembrando aqui os detalhes, né, a gente está reaprendendo, né, algumas disciplinas que tinham ficado lá, não quero falar muito, né, no passado. Mas aí, o que acontece? O adulto, ele vai fazer uma atividade junto em casa mesmo, né? Quando as tarefas são passadas para casa, aí o responsável vai auxiliar o seu filho, né? Hoje em dia tem a questão tecnológica aí a nosso favor, né? Para pesquisa e tudo mais, que é muito, muito legal, muito bom. Mas na hora da avaliação, quando o aluno está... E aí, como é que vai ser? Não tem essa pesquisa, né? Tecnologia. Não tem. E aí ele não consegue fazer, sendo que aí outra pessoa que não é daquela área também não lembra aquele conteúdo, né? Aí a gente fica pensando, o que levou ao professor, né, a passar aquela atividade? É claro que